Olá, tudo bem? Eu sou socialmente invisível e eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você acha sobre essa ideia dos jogos precisarem sempre estar trazendo inovações? Porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá. Eu tenho certeza que vocês que estão me ouvindo já devem ter escutado em algum canal sobre jogos precisarem trazer inovações conforme vão vindo sequências. O jogo 1 é de uma forma, o jogo 2 precisa trazer uma inovação que não tinha no jogo 1, e assim no jogo 3, o 4, 5 e por diante. Jogos precisam sempre trazer coisas novas, coisas que não foram vistas anteriormente, pois isso é o que dá o sal, aquele tempero para fazer você querer jogar. Tenho certeza que vocês devem ter ouvido isso já em algum lugar. E é isso que eu queria trazer sobre uma discussão. Por quê? Eu não acredito nessa fala, tá bom? Eu não acredito nessa fala. Por quê? Porque eu acredito que, na minha opinião, os jogos eles têm que seguir uma espécie de caminho, que é ideia, execução, aprimoramento, incrementação. Você tem que ter a ideia, você tem que fazer ela, você tem que fazer ali a ideia. Da ideia feita, você tem que melhorar, aprimorar aquilo, para então incrementar coisas poucas, e conforme for incrementando, for melhorando cada ponto. Mas vamos lá, vamos usar exemplos práticos para ter a ideia. Digamos que eu faça um jogo que ele é um RPG de turno. O primeiro jogo que eu lancei ele é um RPG de turno, beleza? Eu coloquei, por exemplo, os Final Fantasy. Usa Final Fantasy como exemplo. Final Fantasy era um RPG de turno e hoje em dia ele é mais puxado para um jogo de ação. Ele ainda é RPG, mas tem uma ação bem mais forte, tá bom? O Final Fantasy, como que ele fez? Ele mudou drasticamente? Sim e não, é um ponto a se discutir. Por quê? Ele era RPG de turno, daquele jeito mais clássico, mas aí no Final Fantasy XII ele trouxe uma ideia ainda funcionando em turnos, mas de uma forma mais em tempo real, e um esquema que parece confuso à primeira vista, mas na realidade é muito confortável. E principalmente com as coisas que eles trouxeram ali, é realmente muito confortável. Tanto que eu já ouvi muita gente dizendo que o Final Fantasy XII é o melhor Final Fantasy, tipo, quando se trata de gameplay e tudo mais. Ele é o mais completinho. Mas aí depois desse Final Fantasy XII veio o 13, que é mais pegado em ação. Ainda tem a linha do timing e tudo mais, só que é mais pegado à ação. O 14 eu vou meio que desconsiderar, porque ele é um jogo online, funciona mais das formas do MMO, que é bem diferente. E o 15 veio já com a proposta de ação bem maior. O 15 ele é um jogo muito mais rápido, o 15 ele é um jogo muito mais agitado, e a ideia de você ter os turnos acabou. No 13, no 13.2 ainda tinha aquela espécie das barrinhas que carregavam para você poder atacar. O Lightning Returns já foi, que até aí eu coloco que talvez a mudança plena começou no Lightning Returns, porque eu já considero o Final Fantasy XIII Lightning Returns um jogo de ação mais do que um jogo de RPG de turno. Então eu acho que nesse foi onde a mudança maior começou. E chegou no 15, que mudou bastante, até se comparado ao Lightning Returns. E agora a gente vai pro 16, que eu não sei
como é que vai ser exatamente. Eu não vou ter um PlayStation 5 para testar, para ver como é que tá. Mas ao que eu cheguei a ver de trailer que saiu e tudo mais, eu atualmente não cheguei a ir atrás, que eu sei que o jogo em si já saiu gameplay e tudo mais, mas eu não cheguei tanto aí atrás, eu não vou mentir, porque senão eu sei que eu vou ficar com muita vontade de jogar. E eu vou ficar muito triste porque eu não vou conseguir jogar, então eu tô tentando me manter longe pra não ter essa situação. Mas ao que mostrou, ele é um jogo que tá bem mais focado em ação, e a ação tá bem mais bem feita do que no Final Fantasy XV. E isso é um exemplo de passagem. Você vê, Final Fantasy veio de um jogo, dos jogos RPG de turno clássico, e ele foi implementando coisas novas, coisas diferentes, trazendo, só que não muito absurdo. O Final Fantasy XII, que foi um que mudou a estratégia, ele ainda funcionava em turno, mas ficou mais complexo. O Final Fantasy XIII ainda também funcionava em turno, mas você tinha uma ideia diferente, porque os turnos ainda eram tudo em tempo real, era o turno de carregamento das barras, de ataque do inimigo e tudo mais. O Lightning Returns já mudou mais para a pegada de ação, só que não ficou uma disparidade muito grande com os jogos anteriores, porque eles já estavam mais focados em ação também. E aí veio o 15 com uma ação principal, com um ponto ali de mudança maior, que estava precisando ser lapidado realmente. Tinha muita coisa que eu acho quebrada no 15 quando se trata da ação e do gameplay, que eu acho que no 16 pode ter melhorado realmente. Mas vocês percebem como não foi algo brusco, foi algo que foi pouco a pouco, ainda mais que em Final Fantasy é mais fácil de você aplicar essas mudanças. Por quê? Porque cada jogo é meio que um universo diferente. Então é muito mais fácil de você comprar essas mudanças. Então a empresa foi inteligente em aplicar as mudanças em um jogo que cada jogo se passa em um universo diferente e ir lidando com isso. Isso foi uma coisa que combinou e fez com que toda essa transição do RPG de turno clássico para um jogo mais RPG de ação funcionasse. Agora, quando você pega um jogo que foi criado de forma X e na sequência dele você tenta mudar muita coisa do que já estava dando certo, dá errado. Dá errado. Um exemplo que eu posso trazer é Darksiders. Darksiders, ele tinha uma ideia incrível. O primeiro jogo era um hack and slash, segundo era um RPG de ação, e ali o Genesis é um jogo RPG de... eu esqueci o estilo de câmera que fica, tem um nome para isso, eu esqueci, mas do mesmo estilo de jogo do Diablo e tudo mais, tem esse estilo que é diferente. O Darksiders 3 também tem ali uma pegada, é ainda ação, puxa a linha RPG, mas ainda é um pouquinho diferente. Cada jogo trazia uma proposta diferente. Mas de que adianta você trazer propostas diferentes se você não vai conseguir entregar um bom jogo, sabe? Darksiders 3 teve muito problema, o Genesis teve muito, mas muito problema. Então é aquela ideia de que vale você trazer inovações e diferenças muito grandes, trazer propostas novas, se você não vai conseguir trazer um bom jogo. Mais vale você tentar trabalhar melhor as propostas que você trouxe no jogo anterior e talvez trazer dinâmicas pequenas de diferente, e aí essas dinâmicas pequenas você pode trabalhar melhor depois. Não, eu acho errado você tentar trazer algo, uma mudança grande, e não é tipo muito grande, tipo de médio porte a mudança para grande porte, se você não vai conseguir entregar um bom jogo no final.
se essa mudança vai ser mais estressante do que divertida. É melhor você trazer para mim, na minha opinião, é melhor você trazer uma mudança pequena, que ela vai ser bem aceita, e a partir talvez dê alguns probleminhas, mas como é algo pequeno, não vai ter muita repercussão. Vai ser mais visto a parte boa do que a parte ruim. E a partir dessa mudança pequena, você vai trabalhando melhor ela, trazendo os pontos que você acha interessante. E aí, conforme os jogos forem passando, essa mudança que antes era pequena vai se tornar algo que vai fazer parte de grande parte do jogo, mas vai estar bem trabalhado. E aí eu acho que pode funcionar. E eu acho que tem que ser assim, sabe? Toda vez que eu vejo um jogo ou alguém falando que não, o próximo jogo tem que trazer uma inovação grande, eles têm que mudar o negócio bem e tal, eu não entendo, sabe? Não precisa trazer uma inovação grande, mudar totalmente a ideia. É só trazer coisas interessantes, mesmo que pequenas. Porque assim, você pega God of War, que foi um jogo que as pessoas diziam que já estava caindo na mesmice no God of War 3. Já estava caindo na mesmice, era tudo a mesma coisa. Não importa se o jogo ainda estava extremamente divertido de jogar, se entre o lançamento de um jogo para o outro estava tendo um espaço maior, mas ainda assim, eu sei que no 3, tudo bem, eu posso estar enganado, no 3 não podem ter falado tanto disso, mas eu sei que no Ascension falaram. No God of War Ascension eu lembro que falaram bem sobre essa ideia do jogo estar se saturando, sabe? A ideia, a gameplay estar sendo saturada. Eu, na minha opinião, acho que o God of War Ascension ele focou muito no online, ele trouxe a ideia do online que parecia ser muito divertido, mas eles deram um foco muito grande no online e não focaram na história e na gameplay single player, e eu acho que isso pode ter dado um problema, mas eu não sei dizer, né? Não tenho a categoria, o conhecimento para afirmar isso. Mas ali eu vi que falam que já estava saturado e demorou tempo pra caramba para lançar o novo God of War com uma nova dinâmica. Tempo esse que demorou para eles pensarem em uma história interessante, para eles pensarem em que gameplay iam fazer, para pensar como isso ia ser aplicado para trazer um jogo bom. A diferença é que tem jogo que não vai ter ao mesmo tempo que God of War teve, do Ascension até o novo God of War, nesse novo esquema. Tem jogo que não vai ter esse tempo. E aí querer trazer uma inovação grande em pouco espaço de tempo é a receita para o jogo sair horrível, para o jogo sair ruim. Por isso que eu não acho certo as pessoas falarem que não, tem que trazer inovações grandes, tem que mudar o negócio mesmo. Se você sabe que o jogo não vai ter o tempo para aplicar isso, mais vale fazer inovações pequenas e trabalhar elas com o tempo do que fazer essas mudanças grandes e o jogo sair ruim. Pelo menos é isso que eu acho. Mas bem, é isso. Espero que tenha dado para entender certinho o que eu quis dizer. Espero que não tenha ficado confuso. Eu tenho meio que a tendência de, posso ficar um pouquinho confuso na maneira que eu coloco, que eu falo. Mas é isso. Se você quiser compartilhar sua opinião, a sua visão sobre o assunto nos comentários, eles estão abertos para isso. Eu acho muito interessante ver opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Se você gostou do vídeo, curte ele, se inscreve no canal. Se você gostou muito, compartilha com alguém que você acha que pode gostar daquilo que eu estou fazendo. Comenta alguma coisa, porque isso vai me dando mais engajamento, vai me dando mais visibilidade. E esse tipo de coisa me dá um gás muito grande para produzir vídeos de maior qualidade ou até mesmo mais vídeos para vocês. Mas bom, é isso. Agradeço a todos que viram o vídeo até aqui. Aqui eu me despeço. Até uma próxima oportunidade.